me do all the talking. Don't worry, I'm just gonna go and say hi. Wake up! Essa história começa durante um dia normal na cidade de Nova York, dentro do edifício Baxter. Reed Richards, o Senhor Fantástico, também conhecido como o homem mais inteligente do mundo, estava fazendo um experimento utilizando raios cósmicos para mudar a estrutura genética de um brócolis. Ele obteve sucesso em seu experimento, pois o brócolis aumentou de tamanho, e os outros membros do Quarteto Fantástico não entenderam por que ele estava fazendo aquilo. Reed Richards explicou que esse experimento é a chave para transformar o Coisa de volta em ser humano, e agora ele possui muito mais conhecimento a respeito dos raios cósmicos. Porém, enquanto Reed Richards explicava todos os seus cálculos mirabolantes e extremamente complicados, os outros membros do Quarteto Fantástico ficaram em choque, pois aquele brócolis cresceu ainda mais de tamanho e depois explodiu. O Coisa falou que se é para explodir daquele jeito, ele prefere continuar sendo feito de pedra. De repente, a inteligência artificial do prédio avisou que existe uma energia muito poderosa sendo formada do lado de fora do edifício, e simplesmente do nada ocorreu uma explosão de energia lá dentro do laboratório. Todos desmaiaram e quando acordaram, algo impressionante havia acontecido. O Tocha humana agora consegue ficar invisível e a mulher invisível está pegando fogo. Além disso, Senhor Fantástico agora tem seu corpo feito de pedra, e o Coisa voltou a ser humano, mas está com os poderes de se esticar iguais aos do Senhor Fantástico. Ou seja, todos eles trocaram de poderes uns com os outros, e Reed Richards falou que isso deve ter sido por causa dos raios cósmicos que eles estavam utilizando no experimento, e também por causa dessa energia que apareceu do lado de fora do prédio. Susan Storm está completamente desesperada, ela não faz a menor ideia de como controlar seus poderes, e o Coisa está muito feliz, pois agora ele não tem mais aquela pedra em suas mãos e pode sentir tudo que toca. Sem querer, Johnny fez todo o edifício ficar invisível, e graças a isso eles puderam ver a gigantesca esfera de energia do lado de fora. O Quarteto Fantástico vai ter que sair para investigar o que é aquela coisa, mas de repente ela simplesmente desapareceu. Segundo Reed Richards, o que importa agora é investigar de onde aquela energia apareceu, mas depois que saíram do laboratório vemos que o Coisa ainda está muito feliz. Ele voltou a ser humano. Susan Storm mal consegue controlar os poderes de fogo de seu irmão, e o próprio Johnny Storm ficou em choque ao perceber que se comer uma comida muito quente, sua língua acaba queimando. Ele não sentia mais dor de coisas quentes graças a seus poderes. E o Coisa, coitado, não tem mais roupas do tamanho de um ser humano normal, tem que usar roupas gigantescas e largas para o novo corpo dele. Reed Richards ainda não se acostumou com seu novo corpo feito de pedra e está destruindo tudo ao redor do edifício. Ainda assim, ele conseguiu se aproximar dos outros membros do grupo para dizer que uma nova leitura energética igual à anterior apareceu no centro da cidade de Nova York. Eles têm que ir até lá, pois será crucial para devolver os poderes a seus donos originais. Enquanto isso, em Latvéria, Dr. Destino recebia a visita de uma de suas mais fiéis funcionárias, uma mulher chamada Lúcia. Ela veio avisar que o Quarteto Fantástico acabou de sair do edifício Baxter, e o Dr. Destino falou que isso era óbvio. Mesmo que Reed Richards seja extremamente burro, ele nunca ignoraria toda essa atividade energética que aconteceu do lado de fora do edifício. Porém, quando chegar a hora dele entender completamente o que o Dr. Destino planejou, seu destino já terá sido selado e o Quarteto Fantástico destruído. Ainda assim, o próprio Dr. Destino não entende por que Reed Richards não investigou a primeira vez que a energia apareceu, e por causa disso, ele quer que Lúcia envie um esquadrão de robôs até lá para analisar o que eles estão fazendo. Enquanto isso, na cidade de Nova York, as pessoas corriam desesperadas, pois aquela gigantesca esfera de energia estava flutuando acima da cidade. Essa esfera estava atacando as pessoas e destruindo partes dos prédios. O Quarteto Fantástico foi até lá utilizando o carro voador, e Reed Richards mandou que Susan e Johnny tentassem conter aquela energia com os poderes deles, porém Johnny esqueceu que estava sem seus poderes e saltou do carro. Ele está prestes a perder a vida ao tocar o solo, mas no último instante utilizou os poderes da mulher invisível para flutuar e não tocou o solo. A esfera continua atacando todos que estão correndo nas ruas. Susan conseguiu se concentrar e criou um gigantesco escudo de fogo para proteger as pessoas, mas isso só fez que os disparos da esfera agora, além de destruir, também incendiassem
controlassem as coisas. Reed Richards pede para que todos se concentrem, pois eles têm que se lembrar que possuem novos poderes agora. O Senhor Fantástico é o único que utiliza esses novos poderes da maneira correta. O Coisa tentou parar um ônibus, mas foi esmagado e virou panqueca, e o próprio Reed Richards que utilizou sua força para segurar o ônibus. Depois que tudo deu errado, eles perceberam que além dos poderes, as personalidades deles também foram trocadas, e Reed Richards formulou o próximo plano. Ele quer que Susan Storm utilize o seu fogo para tentar causar uma sobrecarga naquela esfera, porém ela nem conseguiu se aproximar da esfera. Para piorar a situação, Reed Richards está perdendo parte de seu intelecto graças à troca dos poderes, e ele teve que dar os cálculos para o Coisa terminar. Ele está com o intelecto do Senhor Fantástico, graças a isso ele descobriu que aquela esfera está utilizando a mesma força interdimensional que a luva especial do Reed Richards utiliza. Ou seja, essa esfera está tentando atrair alguma coisa com poderes imensos ao planeta Terra, mas ele não sabe o que é. Ao utilizar a inteligência artificial para analisar a frequência daquela esfera, ele descobriu que ela é 41% maior do que a primeira esfera. Com certeza o que ela estiver trazendo ao planeta Terra está se aproximando cada vez mais. O Coisa falou que o Dr. Destino deve ter algo a ver com essa história, afinal ele também tem uma daquelas luvas. E a inteligência artificial nesse momento também conseguiu detectar um outro rastro de energia próximo à embaixada da Latvéria. O próprio Dr. Destino estava vendo tudo isso através de seus robôs e ficou impressionado quando Reed Richards descobriu que ele tinha algo a ver com isso. Porém, o homem mais inteligente do mundo ainda não faz a menor ideia de qual é o poder que Dr. Destino realmente deseja alcançar. Mas como eles estão se aproximando, Dr. Destino mandou Lúcia destruí-los. Enquanto isso, a esfera continuava destruindo tudo em seu caminho. O Quarteto Fantástico não sabe o que fazer, mas de repente ele teve uma ideia: utilizar seu último experimento para tentar inverter a energia daquela esfera e devolver os poderes de volta a seus donos originais. Mas para fazer isso, eles precisam entrar nessa esfera. Lá dentro eles poderão desligá-la e todos voltarão ao normal. Mas infelizmente, os robôs do Dr. Destino chegaram. A batalha começou imediatamente. Cada um desses robôs foi projetado para derrotar os membros do Quarteto Fantástico. Porém, quando eles atacaram, seus ataques não funcionaram. Afinal, os membros do Quarteto Fantástico estão com os poderes trocados. Os robôs não entenderam isso a princípio, mas de repente eles se adaptaram e trocaram de alvo. Agora sim, eles são capazes de derrotar o Quarteto Fantástico. Um a um, os super-heróis foram sendo derrubados por esses robôs. Por sorte, Reed Richards destruiu os últimos robôs e eles escaparam. Dr. Destino está sentindo o poder que ele vai retirar de dentro daquela esfera. Só que Johnny Storm criou um tubo com os seus poderes para que os super-heróis fossem até a esfera. Eles invadiram o lugar e Reed Richards utilizou seu experimento para desativar toda aquela esfera. E isso funcionou, até o Dr. Destino foi afetado lá no castelo dele. Todos desapareceram e quando acordaram, estavam com seus poderes de volta ao normal. O único que ficou triste foi o Coisa, pois ele voltou a ser o Coisa. O mais importante de toda essa história, Reed Richards não conseguiu descobrir o que será que o Dr. Destino estava tentando trazer ao planeta Terra, mas sua dúvida seria rapidamente respondida. Pouco tempo depois, vemos que o Coisa estava se preparando para assistir à final do Campeonato Mundial de Futebol Americano. Mas como sempre, o Coisa é muito azarado. Na hora que ele foi começar a assistir a partida, a televisão perdeu o sinal. Acontece que algo impressionante chegou ao planeta Terra. Uma luz vermelha cobriu todo o edifício Baxter. As pessoas na cidade de Nova York começaram a correr. Todas estão desesperadas. Acidentes aconteciam e o Quarteto Fantástico foi investigar. Aquela luz saiu do edifício e começou a pairar por toda a cidade. Reed Richards utilizou todos os satélites do Quarteto Fantástico para descobrir o que estava acontecendo, e assim que viu do alto da atmosfera, ele descobriu que aquela luz gravou no solo do planeta Terra uma palavra. Ele pediu para que a inteligência artificial utilizasse o tradutor universal para descobrir que palavra é essa, e enquanto a inteligência artificial fazia a tradução, eles se perguntavam que tipo de coisa seria capaz de fazer algo como isso. Depois de alguns minutos, a inteligência artificial finalmente terminou o trabalho e descobriu que aquela palavra significa meu, ou seja, alguém acabou de adquirir o planeta Terra. De repente, os alarmes da nave começaram a soar. Existe alguma coisa se aproximando do planeta Terra vindo diretamente do espaço profundo. Essa coisa parece um meteoro gigantesco que passou bem do lado da nave do Quarteto Fantástico e foi em direção ao planeta Terra. Essa coisa foi parar bem acima da cidade de Nova York e tocou o solo, revelando ser um gigantesco robô que poucos segundos depois se apresentou
apresentou para toda a humanidade como Terminus e disse que agora o planeta pertence a ele. Para chegar até o planeta Terra, ele recebeu a ajuda de um pequeno alienígena que o guiou. Como o trabalho dele terminou, Terminus o arremessou para longe e ele deu sorte, pois caiu bem na nave do Quarteto Fantástico e ficou impressionado ao vê-los. A fama do grupo é conhecida ao redor do universo inteiro, e enquanto ele conversa com Reed Richards, Susan e Johnny desceram para tentar conversar com aquele gigantesco robô. Reed Richards perguntou para aquele outro alienígena quem era aquele robô, e ele disse que seu nome é Terminus, o Devorador de Planetas. Ele recebeu um sinal o convidando ao planeta Terra, mas ele não sabia como chegar e parou no planeta desse alienígena para pedir as coordenadas. Ele foi obrigado a guiar esse ser até o planeta Terra e sabe que ele vai de planeta em planeta roubando toda a tecnologia e recursos naturais dos planetas. Ou seja, ele vai devorar o planeta Terra, e o Quarteto Fantástico ficou triste ao saber que o alienígena o ajudou a chegar aqui, mas ele não tinha outra escolha. Se não fizesse isso, Terminus iria devorar o planeta dele. Susan e Johnny tentavam dar as boas-vindas ao Terminus, mas ele falou que não está ali para visitar o planeta, ele chegou para devorá-lo e não há nada que eles possam fazer. Terminus começou imediatamente a perfurar o solo do planeta para poder sugar toda a energia, minerais e tudo que existe de riqueza ali. Reed Richards perguntou para aquele pequeno alienígena como derrotar Terminus, mas ele disse que isso é impossível. Terminus é indestrutível. E depois, o alienígena fugiu do planeta Terra. Infelizmente, Reed Richards não sabe o que fazer. Ele está impressionado com o tamanho do Terminus. O que a criatura está fazendo ao planeta pode até mesmo ser visto do espaço. Ele vai sugar toda a energia do centro do planeta. Johnny tentou atacá-lo, mas seus ataques não surtem o menor efeito. Terminus conseguiu derrubá-lo e também derrubou Susan com um único golpe. Susan teve que ser resgatada pelo Coisa, senão teria perdido a vida ao tocar o solo desmaiada. Johnny continuou tentando atacar e assim que analisou os computadores, Reed Richards percebeu que Terminus está causando danos incalculáveis ao centro do planeta. Sua armadura é feita de um metal desconhecido e ele está convertendo todos os materiais que encontra diretamente em energia. Para piorar a situação, essa energia também é desconhecida. Reed Richards não sabe o que fazer para impedir que Terminus destrua o planeta Terra. Ele precisa de mais tempo para tentar pensar em alguma coisa, e Johnny resolveu distrair Terminus para dar tempo ao Reed Richards de pensar. Ele disse para a criatura que conhece um lugar no planeta Terra com muito mais minerais e muito mais energia para que ele possa absorver. Terminus se interessou em saber onde fica esse lugar e vai seguir o Johnny. Ele, entretanto, falou que se Johnny tentar enganá-lo, seu destino será cruel, pois além de destruir o planeta, ele vai garantir que todos sofram muito. Johnny então começou a atravessar a cidade de Nova York para levar Terminus até um lugar onde existem coisas preciosas, mas tudo isso é mentira, ele quer apenas distraí-lo. Enquanto Johnny mostra várias coisas ao redor da cidade para Terminus, Reed Richards faz seus cálculos e o Coisa junto da Susan tentam atacar a armadura da criatura, porém nada funciona. Ele ignora completamente os ataques, nem mesmo energia elétrica causa nada nele. Quando chegou até a Estátua da Liberdade, Terminus queria destruí-la com o seu cajado, e o Coisa junto da Susan conseguiram usar os poderes para remover o cajado das mãos dele, mas isso funcionou por pouco tempo. Terminus puxou o cajado de volta utilizando seus próprios poderes. De repente, Reed Richards avisou ao Johnny que teve uma ideia e pediu para que ele levasse o Terminus de volta até o Central Park, na cidade de Nova York. Johnny acha que seria melhor enviá-lo até o castelo do Dr. Destino para que Terminus possa devorar tudo que existe lá, mas ainda assim, ele vai guiar a criatura até o Central Park. Quando chegaram lá, Reed Richards conseguiu aparecer por trás e prendeu 2 dispositivos nas costas do Terminus. Esses são dispositivos anti-gravidade e fizeram o Terminus sair voando para fora do planeta Terra. Todos queriam saber o que Reed Richards acabou de fazer com esse ser indestrutível, e ele contou que na verdade Terminus não foi a lugar nenhum, foi a Terra que se afastou dele. Aqueles dispositivos simplesmente separaram o Terminus da gravidade da Terra, mas enquanto ele explicava isso, todos ouviram um barulho. Terminus conseguiu voltar, e se Susan não tivesse criado um campo de força, todos teriam perdido a vida na explosão. Terminus voltou irritado. Ele disse que agora, além de devorar tudo que existe no planeta, ele vai destruir todas as pessoas. Com seu cajado, ele começou a partir a superfície do planeta e sugar a energia ao mesmo tempo. Todos os membros do Quarteto Fantástico começaram a perder as esperanças. Não há mais nada que eles possam fazer. Resolveram simplesmente aceitar seu destino. Um inimigo indestrutível está ali e eles não podem vencê-lo.
Reed Richards, entretanto, se irritou com essas palavras. Ele disse que não é hora de fazer piadas. Tudo que eles tentaram foi inútil, mesmo que já tenham derrotado outros vilões muito poderosos, como o Dr. Destino ou até mesmo Annihilus. Terminus é algo que parece ser completamente imparável. Ele não entende por que os outros membros não levam essa situação a sério, e eles disseram que é por causa do próprio Reed Richards. Ele sempre tem uma ideia brilhante que salva a todos, e eles estão apenas esperando por essa ideia. Os membros do Quarteto Fantástico confiam completamente em Reed Richards, e ele resolveu partir para o combate. Coordenando todos os membros do Quarteto Fantástico, Reed Richards os mandou acertar partes específicas da armadura do Terminus, e eles realmente conseguiram distraí-lo e depois derrubá-lo. Mas ainda assim, Terminus se levantou para destruí-los. A armadura dele é completamente indestrutível, e Johnny fez uma piada dizendo que a única maneira de derrotá-lo é pedindo para que ele mesmo se autoderrote. E isso deu uma ideia para o Reed Richards. Ele pediu para que Susan distraísse o Terminus e depois criasse um campo de força para refletir o disparo que ele vai efetuar com seu cajado. Todos então começaram a distraí-lo junto com a Susan, e assim que ele disparou, ela fez o campo de força e devolveu parte dessa energia para a armadura do Terminus. Essa energia danificou parte de sua armadura, e depois Reed Richards arremessou o coisa até o Terminus. O impacto funcionou, a parte da frente da armadura foi destruída e revelou o verdadeiro ser por trás dessa armadura, um pequeno e gordo alienígena. Mesmo que sua presença tenha sido revelada, ele vai tentar destruir o Quarteto Fantástico, mas o disparo que ele efetuou criou um buraco que fez sua armadura inteira cair para dentro do centro da Terra. O Quarteto Fantástico nem se preocupou, ele vai ser destruído pelo magma. Vemos que aquele alienígena voltou ao seu planeta e ficou em choque ao perceber que o Quarteto Fantástico derrotou o Terminus. Lá embaixo, no centro da Terra, Terminus, aquele alienígena, ficou desesperado, pois o Homem-Topeira o encontrou e vai devorá-lo junto de sua armadura. Obrigado por assistir, até o próximo!